Olá, senhoras e senhores, esse é o terceiro vídeo que eu gravo sobre política e hoje eu separei algumas imagens e eu vou falar a respeito delas. São imagens que circulam pela internet e falam sobre política. Essa foto em que aparece um agente da Matrix e ele oferece duas pílulas a você. Perceba que as duas pílulas são azuis, então eles não dão escolha para você acordar. É realmente uma decisão da pessoa, ela acordar, ela querer enxergar a realidade, e não cabe realmente a nós forçarmos muito essa barra, porque as informações estão disponíveis para todo mundo. Eu acredito que seja uma grande perda de tempo nós queremos abrir os olhos de quem não quer acordar, de quem não quer que abram, seus olhos sejam abertos. Ok? Então, é realmente uma perda de tempo. A gente tem que focar naquelas pessoas que ainda não têm essa informação, né, que ainda não tiveram contato com essa informação, e multiplicar isso, porque realmente só a esperança vai vencer o ódio. Se nós perdermos o nosso tempo, é isso que eles querem. Muitas vezes são robôs, são pessoas pagas, e ficam batendo na mesma tecla. A gente mostra uma informação, mostra outra, mas as pessoas não querem ver. Ok? Então não adianta querer ajudar essas pessoas. As pessoas que querem uma ajuda, elas primeiro têm que solicitar essa ajuda. De outra maneira, torna-se inviável. Então eu convido vocês a conhecerem o Barão de Tararé, que é um núcleo de blogueiros progressistas, ok? Da mídia alternativa. Real Economist, está escrito errado ali em cima, ele reconhece o Brasil como o país que teve o terceiro maior crescimento econômico do mundo em 2013. Coisa que certamente vocês não vão ver falar na mídia. Bom, nesse gráfico nós percebemos o seguinte. 1997, tivemos aumento de 9,42 percentual. 98, 4,32. 99, 52,29. Em 2000, 36,12, 2001, olha a queda, 7,36, 2002, 12,29. Então é um gráfico sobre uma realidade de reajuste do preço da gasolina. Muito se falou da Copa. Acontece que uma das informações que foram realmente ocultadas pela mídia durante todo aquele processo de manifestação, que ela realmente inflava os manifestantes contra o governo, é que foi 100 vezes maior o investimento em educação e saúde do que foi no investimento nos estádios, né, que trabalhou em parceria com a iniciativa privada. E os gastos do governo foram principalmente com mobilidade urbana e infraestrutura, e não propriamente com os estádios. Então, um grande mito que nós escutamos aí largamente na internet, que tem que mudar porque o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Bom, nesse gráfico aqui, nós percebemos, né, é um gráfico que foi elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Nós percebemos qual é o partido que tem maior número de candidatos barrados pela lei da ficha limpa. Tá? Então não é realmente uma estatística inventada. PSDB, PMDB, PP, PR, PSB. Então o PT, que é um dos partidos que tem um dos maiores números, né, de políticos dentro do governo, ele não fica nem primeiro, nem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, é o oitavo da lista. Em qualquer setor da sociedade há corrupção. O que nós temos que fazer efetivamente é fiscalizar, para que não torne fácil de políticos usurparem do dinheiro público. Esse gráfico mostra a taxa de desemprego percentual em fevereiro de cada ano. Então nós vemos aqui um declínio muito forte, ok, da taxa de desemprego no Brasil. Em comparação ao desemprego na Europa, nós percebemos que é infinitamente menor. A última crise, ela arrasou com esse lado dos empregos, com o lado da austeridade desses países que são países fortes, né, da União Europeia. E agora vamos falar um pouco sobre a Petrobras. Muito se fala que ela está quebrada
e que foi muito mal gerida. Mas, pelo que nós podemos perceber, de acordo com os números, é que a sua reta de ascensão é muito grande, é muito forte. A média de 95 a 2002 foi de 4,2 bilhões ao ano de lucro. Enquanto a média no governo do PT, de 2013 a 2013, foi de 25,6 bilhões por ano, né, de lucro. Então, não se trata realmente do tempo de um ter sido depois do outro, porque o investimento que se foi feito com a descoberta do pré-sal, antigamente eles queriam privatizar, queriam vender a Petrobras. Imagina o tamanho da calamidade. Nós não tivéssemos descoberto o pré-sal e não tivéssemos essa empresa grandiosa que investe realmente pesado no país, principalmente pelo motivo de ser uma estatal, porque é uma empresa que ela é preocupada com o país. Uma empresa, quando é vendida, quando é colocada na mão de interesses internacionais, que não tem interesse nenhum em investir no Brasil, é óbvio que ela não vai fazer isso. As maiores cargas tributárias do mundo. Outro mito, que é cobrado imposto demais sobre os brasileiros e que nós somos o país com a maior taxa tributária do mundo. É mentira. Tá? Os impostos que são cobrados, os tributos cobrados dos brasileiros se encontram em 32º lugar no mundo. O que nós estamos fazendo, o que nós temos que fazer é simplificar esses impostos, a maneira como eles são cobrados. Isso já está sendo feito pelo governo. Okay? Isso é uma coisa realmente imprescindível. Aqui outro gráfico sobre os investimentos na Petrobras, valores de milhões de dólares, corrigidos pela inflação americana. Então nós percebemos que o investimento na Petrobras cresceu muito, o lucro dela cresceu muito, mas o investimento, consequentemente, cresceu junto. Um outro dado sobre a Petrobras, que no caso aqui nós vemos uma plataforma fundando, tá, em 2002. Um lucro de 69,2 bilhões de receita, enquanto no governo Lula, em 2012, foi de 281 bilhões. Percebam a diferença. É grotesca. 8,1 bilhões. Lucro líquido, 21,1 bilhões. No governo Lula, em 2012. E aqui nós temos os outros números. 18,9 bilhões de investimento contra 84,1 bilhões. 15,5 bilhões de valor de mercado. E olha o valor de mercado em 2012. 126 bilhões. Hoje em dia está muito maior. Produção de óleo no Brasil. 1,5 milhões de barris por dia. Chegou agora a 2 milhões de barris por dia. 46,6 mil trabalhadores. Hoje, 85 mil. 11 bilhões de barris de óleo. Reservas provadas. Hoje a reserva é de 15,7 bilhões. Em 2012, eu digo hoje, mas nesse dado mais recente, que é demonstrado aí. 1,6 milhão de barris por dia na venda de derivados. Hoje em dia é quase o dobro, 2,3 milhão de barris por dia. Salário mínimo. Por que a elite não quer o PT no governo federal? Bom, uma das reclamações do senhor Armínio Fraga, e já foi comentado inclusive pelo Aécio Neves, é de que o salário está muito alto. Só que o que movimenta a economia, o alicerce da nossa economia hoje, é justamente o salário alto, que a pessoa tem dinheiro para comprar em uma loja, ok, que está pagando um salário maior, mas ele também está recebendo mais lucro nesse processo, porque todos estão recebendo mais. Então aqui um comparativo, durante a ditadura militar, durante o governo do PTB, PSB, PSDB e do governo do PT. Olha a diferença, o nível salarial. Aumentou muito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma. Então, saúde e educação. Todo mundo fala saúde e educação, que eu quero saúde e educação. A moda dos coxinhas é falar PT e PSDB são iguais. Mas será mesmo? Quantas universidades federais o PSDB criou? Quantas escolas técnicas o PSDB criou? O ProUni, o FIES, Orçamento para Educação, Pronatec,
Ciências Sem Fronteiras. Então, definitivamente não são iguais. Né? O PT criou 18 universidades federais, o PSDB nenhuma. 290 escolas técnicas, PSDB nenhuma. 1.100.000 pessoas estudando no ProUni. Não existia isso no PSDB. Pronatec, 5,7 milhões de jovens estudando. Então, gente, é realmente uma diferença grotesca. Sobre o preço da gasolina novamente. A gasolina nunca esteve tão cara, diz a coxinha. Então, no ano de 94, a gasolina custava 54 centavos com salário mínimo de R$70. O salário comprava 129 litros. Hoje em dia, ele compra 229 litros. A gasolina está muito mais cara, obviamente. A inflação, ela não é um mal irremediável, a não ser que se aumente o salário. Entendeu? Então, quando há um crescimento num todo da economia, do salário dos trabalhadores, a inflação, que não pode deixar de existir, porque não pode haver deflação, é só vocês consultarem na internet qual seria a consequência de um processo deflacionário muito extenso, que a gente vai entender. Então aumentou muito menos no governo do PT do que no governo do PSDB. Isso é um fato. Aumentou 280% em 8 anos, enquanto nesse governo aumentou 44% em 11. E aqui tem mais uma coisa engraçada, né, que é o discurso odioso do Coxinha. Mesmo ele sabendo que não está com a razão, ele vai se catar. As universidades federais criadas pelo governo do PT. Então, para que vocês conheçam melhor, eu também coloquei essa outra imagem, que tem o nome de todas as faculdades. Ok? Federal do ABC, Federal de Ciência e Saúde do Paraná, do Pará, Universidade Federal de Alfenas, Triângulo Mineiro, estão todas aqui. Perfeito? Não vou ler todas, por medida de economizar o tempo aqui da minha explanação. Então, o TSE divulga ranking da corrupção por partido. Vamos ver aqui, vou dar um zoom. Democratas, o DEM. Número de políticos caçados, 20%. Né? Então, 69 representa 20%, tá? dos políticos que foram caçados. Sendo que o DEM, a representatividade dele, a gente tem que entender que é muito menor do que um PMDB ou um PSDB, que são os maiores partidos da bancada. O PT também tem uma representação grande, o PTB, mas o percentual é muito maior. Do PT foi quase 3%. Então o PMDB, 20%. O PSDB se aproximando dos 18%, 17%. Né? Então a diferença é muito grande. Não tem como a gente discutir com os números do TSE, com os números da Justiça, porque a gente tem que confiar em alguma coisa. A gente pode confiar em alguma coisa, a gente tem que confiar na Justiça. A Copa do Mundo é uma oportunidade extraordinária para milhares de visitantes conhecerem mais profundamente o que o Brasil tem de melhor, o seu povo. Né? Então esse foi um recado do Lula, porque realmente o movimento contra a Copa ele foi muito forte, só que nós conseguimos vencer isso. O Brasil tem um terceiro maior crescimento econômico do mundo. Aqui já é demonstrado num gráfico, né, que a gente vê aqui no blog do Estadão, que é pertencente à mídia golpista, só que eles não podem deixar de admitir, os números eles são inquestionáveis. Então, enquanto a Espanha, a área do Egito teve um PIB decrescente, né, o Brasil se colocou muito bem. Ele foi o terceiro lugar, logo após a China e a Coreia do Sul. Tá? À frente de Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, Japão, México, Alemanha, França e Bélgica, que são países de primeiro mundo. Agora, sobre alguns escândalos da mídia que não são devidamente esclarecidos e tratam o povo realmente como retardados. São 450 quilos, não é de cocaína, não, é pasta base de cocaína, que vai ser misturado e vai se transformar em muito mais. A culpa é de quem? Do piloto? Uma carga de 10 milhões de reais vai ser do piloto? Sabe, um helicóptero pertencente estava na responsabilidade dos Perrella, foi na fazenda, apreendido na fazenda deles. Existe uma vasta
comprovação sobre o envolvimento deles com o tráfico de drogas e não é investigado. Né? Então as pessoas perguntam, mas por que não é investigado? Porque existe realmente um complô, principalmente em Minas, com juízes, desembargadores, policiais, que abafam isso. Tá? Então não é culpa do PT, não é culpa do PSDB, particularmente. É culpa de determinados políticos infiltrados em partidos, mas que não são políticos, eles são criminosos. Eles têm que ser tratados como criminosos, traficantes de drogas internacional. Isso você não vê na Globo nem na Veja. Lula, que os coxinhas do Brasil chamam de analfabeto, é premiado pela respeitada Universidade de Coimbra, em Portugal, com o título de doutor honoris causa. E num gesto inédito de admiração, os estudantes prostraram ao solo suas tradicionais capas pretas, para que Lula caminhasse sobre elas, ao lado de sua esposa. Então aqui eu coloquei a legenda dos maiores partidos, para a gente entender que a nossa democracia é feita de partidos. Não adianta a gente desmerecer os partidos, é como a gente dizer qualquer outro setor da sociedade, falar a polícia só tem bandido. Não é bem assim. Existem muitos casos de desvio de conduta, mas que devem ser devidamente investigados. As pessoas têm consciência. Existe também uma punição pós-vida, né, de uma força maior, que com certeza essas pessoas vão passar por esse purgatório. Ok? Então não cabe a nós também querermos ser responsáveis pela conduta da humanidade, pela conduta individual dos seres humanos, pelo livre-arbítrio que eles têm. Qualquer um de nós tem a opção de escolher fazer o mal ou escutar o seu lado bom e procurar fazer o bem o máximo de tempo possível. Ninguém é capaz de fazer o bem o tempo todo, mas a gente tem que, por isso, batalhar para que se faça o bem a maior parte do tempo possível. A raiva que alguns desse país têm do PT não é pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Nós fizemos em 10 anos o que eles não fizeram em 500. O nosso país ele tem uma história de colônia de exploração. É diferente a nossa história de outros países do mundo. Então, fazer essa comparação sobre mercados, sobre evolução, não faz sentido. A nossa história é diferente. Então nós temos que entender qual é a nossa história, qual é o nosso papel no mundo e fazermos o melhor possível em prol da nossa sociedade, do nosso povo, não defendendo simplesmente interesses norte-americanos ou interesses estrangeiros que só defendem o próprio bolso. Portugal usurpou o nosso tesouro durante séculos, mas muitos outros países também, que vieram aqui para explorar. Okay? Era Holanda, muitos outros países. Aqui foi realmente uma miscelânea muito grande de exploradores. Trouxeram escravos. Foi realmente um processo muito complicado. E a nossa política ela é muito recente. A gente ainda sofreu um processo de ditadura no meio dessa nossa evolução política, okay? E que realmente atrasou bastante. Que foi financiada pelos Estados Unidos com o intuito justamente de atrasar o nosso progresso. Então aqui, nos tempos de ditadura, uma rara matéria que saiu no jornal a respeito, a fome matou em 5 anos 10 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. Isso não era noticiado, porque os militares eles repreendiam esse tipo de publicação. Então muitos brasileiros não sabem o que aconteceu nesse período da ditadura. Algumas mentiras que circulam na internet, que o filho do Lula ficou milionário, comprou esse avião, comprou essa fazenda, que a filha da Dilma também é milionária. Gente, mentira não vai levar a lugar nenhum. Se vocês votarem em um político da oposição baseado em mentiras, sabe o que vai acontecer? Vocês vão estar prejudicando a si mesmos, vão estar dando um tiro no pé. Porque vocês vão votar baseado em mentiras. A mentira tem perna curta. Então quem vai sofrer um assalto na rua porque um pai de família desesperado não tem dinheiro para comprar um básico para o seu filho? Ou porque o seu filho realmente não está estudando?
né? E lá ele tem a merenda dele, ele pode comer, as pessoas podem melhorar de vida, não pode comprar uma casa, porque os juros do banco é um assalto. A pessoa não pode realmente ter um emprego porque o mercado não permite que ele tenha um emprego. Se valoriza o mercado e não o cidadão. Então isso o que vai acarretar? A pessoa acha que vai estar espalhando essas mentiras aqui e não querendo escutar a verdade, vai melhorar o Brasil, ela vai acabar tomando tiro na cara de um assaltante, né? Por realmente não ter defendido políticas públicas. A Globo esconde, mas a gente mostra. Então aqui o contrato com o Marcos Valério está disponível na internet, vocês podem procurar. Okay? Então quem recebe dinheiro do mensalão do PT, quem recebeu dinheiro desses contratos foi a Rede Globo, através de propaganda, publicidade. Né? O Brasil, nos tempos de colônia, que ele vivia sustentado pelo FMI, ele não podia fazer nada. Qualquer obra que ele queria fazer de infraestrutura, o FMI ficava dando pitaco. Então era isso que acontecia. Hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade de tudo pedir aval para o FMI e pode tocar o nosso país, sempre valorizando o bem-estar da população. Muitos sites, muitos grupos de discussão no Facebook estão te fazendo de burro. No caso a TV Revolta, que é o piorzinho deles. Né? Então, antes de sair curtindo qualquer página, saiba realmente o que ela representa. É isso que eu sempre quero esclarecer para as pessoas. Né? Porque o discurso de ódio, o discurso da mentira, vai ter perna curta e vai ter consequências. Tá? Caso a direita ganhe a eleição, como ganhou em São Paulo, como ganhou em diversos estados, as pessoas vão sofrer a consequência. Essa foto aqui deve ter sido tirada no Nordeste, parece aqui pela paisagem, mas em pouco tempo vai se parecer com São Paulo. Por quê? Porque não foi feito um planejamento hídrico para a cidade. É uma cidade com uma população gigante que não tem um planejamento hídrico, óbvio que vai faltar água. Isso se não faltar luz, não faltar outras coisas básicas. Né? Então o PSDB ele financia essas páginas. E no caso eles são muito espertos, eles publicam coisas que as pessoas gostam de compartilhar, memes, fotos com mensagens sobre diversos assuntos. E no meio disso tudo, eles atacam o governo, atacam o PT especificamente. Né? Então não faz sentido, entendeu? Atacar especificamente se dizer neutro. Né? Porque eles postam vídeos lá que eles são neutros. Mas é óbvio que isso é mentira. É óbvio. É só vocês procurarem lá alguma coisa que ataque o PSDB. Não existe. Então, a revolução dos PIG da mídia golpista. Quem são essas pessoas interessadas na desgraça do povo da mídia alternativa? Viva o Tia Pare, a festa do chá. Baixa o cafezinho, que foi quem anunciou a corrupção na Globo. Né? O Alicâmio uma charge. Marcha das Famílias. Quais famílias? Marinho, Civita, Frias, são os grandes manipuladores, né, da opinião. Lobão, Reinaldo Azevedo, Boris Casoy, Eliane Cantanhede, Raquel Sherazade, Luiz Carlos Prates, entre muitos outros que querem acabar, não é com a miséria do país, é com o país. Vamos amarrar essa democracia no poste. Né, a Raquel Sherazade, que realmente é uma pessoa extremamente racista e que preza o discurso do ódio. Central Brasileira de Fofoqueiros. Então, na linha de baixo nós temos os jornalistas, né, o Diogo Mainardi, que chamou todos os internautas de otário, inclusive você que está escutando, eu, né, porque eu sou internauta, e falou que todos são otários. O entrevistador até ficou meio sem graça e falou, poxa, mas não pode generalizar, porque ele não queria ser chamado de otário tão descaradamente. E o Diogo repetiu, falou, não, eu vou generalizar, são todos otários. Né? O Jabor, que é realmente uma pessoa catastrófica e que não tem nenhum compromisso com a realidade, é uma pessoa que publica uma notícia falsa, totalmente falsa, sobre a disputa eleitoral
e não se corrige. Ele realmente não quer nem saber. Ele escreve e vai embora para casa. Ele vai receber o salário dele. Ele não quer nem saber. Ele não está preocupado com o que o leitor está pensando. Trata o leitor como uma ameba. A Miriam Leitão, a mesma coisa. As projeções dela sobre a desgraça, sobre o que vai dar tudo errado, sempre dá com burro na água. Né? Então, realmente, como é que a gente vai continuar acreditando numa pessoa que erra 1, 5, 10, 20 vezes, falando que o país vai quebrar? Não tem como. O Reinaldo Azevedo é outra pessoa também que não merece nem comentários. Né? Ele é totalmente anti-PT. Por quê? Porque, com certeza, eles recebem dinheiro para isso. Eles são a revistinha do PSDB, que recebe dinheiro provavelmente do governo dos Estados Unidos, tá? Para que eles privatizem a Petrobras. Entendeu? O interesse deles é puramente financeiro. Não é nada ideológico, tem nada a ver com Cuba, não tem nada a ver com nada, fora o dinheiro. Ok? Outras personalidades do jornalismo, da política também, que são aqui no caso José Serra, o mentor, o comandante da privataria tucana. Okay? Então sugiro a todos que leiam, também está disponível o PDF do livro, diversos vídeos no YouTube sobre a privataria tucana. Aqui no caso exemplifica o que foi feito com o dinheiro do mensalão. Financiava o Guga. Vários eventos de patrocínio foram realizados por Guga. E o Guga foi um deles. O desvio de dinheiro foi uma ficção do Joaquim Barbosa, porque há uma farta comprovação nos autos do processo que todos os serviços de publicidade foram prestados no contrato da DNA para com o Banco do Brasil, utilizando o dinheiro do fundo Visanet. Certo? Então foi Joaquim Barbosa que escondeu o inquérito 2474 por incriminar o filho dele, né? E se fez uma grande farsa midiática para detonar o PT. Então é muito importante que a gente saiba o motivo disso tudo. O motivo disso tudo foi provavelmente, né, uma das teorias, é que o José Dirceu comentou o seguinte quando houve as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Bom mesmo será o dia em que os que pretendem chegar ao Supremo obtenham sua indicação por seus próprios méritos e não por indicações políticas. Que o Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula por querer um ministro no Supremo Tribunal Federal negro. Então vamos deixar de hipocrisia e abrir o jogo. Todo mundo sabe que esses movimentos de protesto são orquestrados de fora. E não se trata mais de leitos de hospitais. Os black blocs que saem com tacos de beisebol caros, com tênis importados, eles realmente não fazem essa representação dessa parte da população mais carente que reivindicam por mais serviços públicos. Foi um jogo sujo, político, eleitoreiro. Isso já foi mais que comprovado. Né? Um dos assessores da Marina que foi pego lá depredando o Itamaraty e a mídia novamente abafou. Caso de indignação seletiva. Um malandro viaja com diária de 14 mil. Joaquim Barbosa, ele viajou para fazer algumas palestras, só que ele tem uma diária de 14 mil reais. Sabe? Uma coisa completamente desnecessária, descabida. E ele viajava, ele visitava lojas caríssimas de grife. Enquanto a Dilma foi atacada duramente pela imprensa por ter jantado num restaurante caro, mas a imprensa não divulgou que ela pagou com o próprio bolso. E teve que divulgar isso posteriormente, porque ela veio a se defender. Então, agora algumas manchetes rápidas sobre os tempos do Fernando Henrique no PSDB. O PIB tem o pior resultado em 6 anos. Como que um partido que tem o PIB catastrófico desse, que a gente está vendo aqui, o gráfico aqui está exemplificando bem para a gente, pode realmente querer falar em crescimento econômico, em avanços, nesse tipo de coisas? Eles não tem moral para isso, eles não têm know-how para nada disso. Okay? Então é tudo uma grande mentira, uma grande farsa para enganar os eleitores e depois de eleito eles fazerem o que quiserem.
Crise faz governo esquecer teto da dívida. Crise do dólar. Governo não vai cortar mais gastos a fim de estabilizar a relação entre dívida e PIB, principal objetivo fiscal desde 98. Aqui ele abandonou. Né? Ele esqueceu o teto da dívida, abandonou e deixou os juros rolar, de acordo com a vontade do mercado. Padrão de justiça do Supremo Tribunal Federal. Genuíno na cadeia, plim, plim e tudo mais não importa. Nós temos diversos outros casos de corrupção para tratar. Não digo aqui que o Caixa 2, que fizeram alguns dirigentes do PT, seja uma coisa legal, não é, ok? Não deveria ser feito, mas nós temos outros casos de escândalo para tratar. Nós não podemos ficar como uma novela das 8, falando sobre mensalão do PT, como se fosse a novela das 8. O combate à corrupção no governo do PSDB foi uma piada. Essa figura que está sendo exibida aqui, Geraldo Brindeiro, foi fartamente criticado por sua inação. De 626 inquéritos criminais que recebeu, engavetou 242, arquivou outros 217, incluindo a denúncia da reeleição do Fernando Henrique, o maior escândalo de compras de votos no Brasil. Somente 60 denúncias foram aceitas. Por conta disso, Brindeiro recebeu o jocoso apelido de engavetador-geral da República. Que moral tem um governo desse, do PSDB, de falar sobre corrupção, combate à corrupção? É igual o Collor falar sobre combate aos marajás, caça aos marajás, que ele fazia festa para os marajás. Todo mundo sabe disso. Né? Então a mentira tem perna curta. Aqui fala novamente sobre esse engavetador-geral da República. Ok? Dá mais alguns números. O programa Mais Médicos, também duramente criticado pela oposição. A verdade é que nós temos hoje 4 mil municípios atendidos pelo programa, com 48 milhões de brasileiros favorecidos, sendo beneficiados. Esse é o fato. Então, as pessoas criticam muito, tem muito preconceito contra os cubanos. A gente não tem nada a ver com Cuba. Quem teve problema com Cuba foram os Estados Unidos, por causa de comunismo e capitalismo. Nós não tivemos nada a ver com isso. Muito pelo contrário, nós fomos vítimas do capitalismo norte-americano, que subornou o general Cruel com milhões de dólares para apoiar o golpe. E trouxe porta-aviões norte-americanos, trouxe todo um aparato militar para, caso o golpe não se consolidasse, eles iam entrar militarmente e fazer uma ação aqui no Brasil. Então a verdade é, Estados Unidos exportam guerras enquanto Cuba exportam médicos. Ah, mas eles são explorados. O dinheiro que vai para Cuba do salário deles é justamente para pagar a educação de novos cubanos. Não dá para o governo do Brasil querer ditar as regras de como funciona o governo de Cuba. Ah, não, mas nós vamos rever esses contratos trabalhistas. Eles vão inviabilizar o Mais Médicos. E nós vamos deixar de ter os milhões de brasileiros que estão sendo atendidos. Esse é o fato. A mentira, como todos sabem, tem perna curta. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.